Olá, estamos então dando sequência às nossas aulas de processo penal sobre o tema particular das medidas cautelares pessoais, né? Já fizemos uma primeira aula introdutória, vamos dar sequência ainda em algumas abordagens que são bastante importantes, porque são comuns também a todas as medidas cautelares pessoais. E vamos começar com um norte de interpretação que o Código de Processo Penal passou a trazer com a reforma que nós tivemos no Código em 2011. É interessante de observar já de partida o seguinte: a legislação originária do Código de Processo Penal nessa matéria foi completamente revista em 2011 e sofreu uma nova alteração agora com o pacote anticrime em 2019, o que até criou de novo um descompasso em alguma medida. Eu diria até que a redação do Código de 2011 para cá trouxe muita novidade, muitas questões importantes, mas ela é um pouco assistemática, um pouco desorganizada, cheia, exigindo de você, intérprete, que vai e volte muitas vezes, né, na compreensão do que se aplica, o que não se aplica. São regras sobrepostas, repetidas. A gente vai dar uma olhada nisso daí e tentar organizar um pouco uma certa bagunça que o legislador faz quando organiza isso em 2011 e depois quando modifica pontualmente algumas questões em 2019, que é quando vem o pacote anticrime, com vigência agora a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, lá em 2011 foram introduzidas essas regras de interpretação aqui no 282, trazendo a ideia da proporcionalidade como um norte hermenêutico para as medidas cautelares pessoais. O que diz o artigo 282, que é o artigo que inaugura o título que trata das medidas cautelares no Código de Processo. Ele começa aqui no 282. Diz assim, então: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando se há necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, se vocês se recordam da aula passada, nós vimos que nós temos medidas cautelares diversas da prisão. Pelo menos 9 medidas cautelares diversas da prisão, dependendo do olhar até mais do que isso, se a gente levar em conta a legislação extravagante em alguma medida. Você tem medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, na Lei Maria da Penha. Você tem medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, como a retenção da carteira para dirigir veículo automotor. Se a gente levar em conta que existem diferentes medidas cautelares diversas da prisão e temos também a possibilidade de uma prisão cautelar, a questão que se põe para o juiz, né, é saber qual destas medidas é, primeiro, a mais adequada, segundo, se ela é de fato necessária, né? Então a gente tem que analisar sobre esse duplo olhar que desdobra a ideia da proporcionalidade, saber qual é a medida proporcionalmente adequada para o caso, se necessário for. Interessante de observar a redação do 282 quando fala em necessidade das medidas cautelares. Porque nós temos alguns doutrinadores que seguem uma linha muito parecida com o discurso do processo civil, de raciocinar medidas cautelares no processo penal como se faz o raciocínio no processo civil. E é curioso porque tem até alguns autores que são contra a ideia de uma teoria geral unitária, né, que sirva tanto para o processo civil quanto para o processo penal. Fazem todo um esforço para desconstruir a ideia de teoria geral unitária, mas aqui acabam se apegando muitas vezes a esse mesmo discurso de teoria geral unitária. Veja, pensar em medidas cautelares como nós temos no processo civil não é possível de fazer no processo penal. Lá no processo civil você tem um processo cautelar. Aqui você não tem necessariamente um processo cautelar. Aliás, você tem medidas cautelares que são adotadas até antes mesmo de qualquer processo, dentro de um procedimento que é no contexto da investigação, até mesmo sem a presença de partes pré-estabelecidas. Então é diferente o olhar do processo penal. Não dá para simplesmente transportar categorias do processo civil e querer raciocinar que as medidas cautelares do processo penal devem ser lidas como se faz a leitura das medidas cautelares no processo civil. Porque lá no processo civil a medida cautelar visa cautelar o processo.
Aqui ela também pode ter esse olhar, mas não exclusivamente. Porque o que está em jogo aqui no processo penal é um contexto diferenciado de importância. Está em jogo a segurança. Então é aquela clássica disputa de segurança e liberdade, né? Clássico necessário olhar de ajuste fino entre dar segurança às pessoas e ao mesmo tempo assegurar a liberdade das pessoas. Então, se a gente parte no processo penal de uma percepção de presunção de inocência, como norte de interpretação, deve-se levar em conta também, eventualmente, que a presunção de inocência pode ceder frente a alguma necessidade de urgência, de alguma medida cautelar contra aquele sujeito, que é presumidamente inocente, mas que nas circunstâncias pode estar realizando um comportamento que põe em risco não apenas a instrução processual, mas a própria segurança das pessoas. Há, muitas vezes, a evidente e concreta probabilidade de reiteração de comportamentos. E esses comportamentos não devem ser deixados assim a desprotegido, né? Estaríamos violando, sob a ótica de uma dupla funcionalidade do Estado Democrático de Direito, a proibição de proteção insuficiente das pessoas. É interessante de observar porque tem alguns autores de processo penal que fazem análises críticas até irônicas, numa ironia um tanto quanto ácida, dizendo assim, não é possível adivinhar o que as pessoas vão fazer amanhã, não é possível decretar uma medida cautelar com base em probabilidade de reiteração de comportamento. Eu diria que nós não podemos fazer leituras alargadas disso, sem dúvida nenhuma, mas que é possível sim, com base em dados concretos, antever que um sujeito em liberdade encontre os mesmos estímulos para reiterar o comportamento delitivo. E aí, nestas circunstâncias, estabelecer uma medida cautelar para evitar esta sequência de comportamentos delitivos na proteção da vítima. Fácil de visualizar isso em crimes de natureza sexual, porque normalmente, né, não necessariamente, claro, mas normalmente quando você tem práticas de crimes sexuais de alguém que está dentro de uma residência, de um pai, por exemplo, que estupra uma filha, normalmente ele vem fazendo isso já há algum tempo. E normalmente, às vezes, até as pessoas têm ali uma certa percepção de que aquilo está ocorrendo, mas num jogo de, enfim, de escusas mútuas e de não querer se envolver, acabam deixando acontecer. Até que chega num ponto que a coisa vem à tona, e quando vem à tona, vem num contexto de revelar, muitas vezes, violência interna no ambiente familiar e o sujeito ameaçando de morte, dizendo que se forem contar no fórum vai matar e coisa que o valha. Então você tem ali situações nas quais acaba sendo muitas vezes necessária uma medida cautelar para conter esse sujeito, para evitar que as promessas que ele lançou, que não são promessas vãs, dado um histórico de violência que muitas vezes se evidencia documentalmente, testemunhalmente, enfim, você tem todo um conjunto de elementos capazes de dizer do histórico de violência do sujeito que ele possa pôr em prática as promessas que fez quando ameaçou a vítima, os familiares, de que se revelado fosse o seu crime, ele, enfim, levaria adiante uma promessa de matar a todos e sumir no mundo. Você tem situações, portanto, concretas que permitem antever uma possibilidade de reiteração de comportamento. Para ilustrar ainda de novo, estou me lembrando até de um caso que aconteceu na Noruega, em Oslo, famoso caso, que o sujeito é um sujeito vinculado a uma ideologia de extrema direita, né? Ele anuncia que tinha várias pessoas que ele pretendia matar, aproveita um momento em que essas pessoas estão reunidas numa ilha, isoladas, e vai até essa ilha com o propósito de, enfim, exterminar todas aquelas pessoas, de matá-las todas. Começa a fazer isso, começa a matar as pessoas e consegue ser contido. Bom, ele foi preso em flagrante delito, presumidamente inocente, não foi julgado por nada ainda, né? Até que reverta esse cenário com a condenação definitiva, vai um tempo. Só que ele anuncia de público, numa página da internet, quais são as pessoas que ele tem para matar. E quando é interrompida essa sua, aspas, missão alucinada, ele diz, olha, eu preciso dar continuidade àquilo que eu me comprometi comigo mesmo, né, de matar todas estas pessoas, não foi possível matá-las agora, matarei assim que puder. Vai colocar em liberdade esse sujeito? Não é possível antever pela fala dele, pelos gestos, pelas circunstâncias do caso, que ele possa reiterar o comportamento delitivo estando em liberdade? É evidente que é possível.
Então deixemos a ironia de alguns doutrinadores de lado e vamos trabalhar no caso concreto e na realidade do dia a dia. As pessoas sofrem na pele, muitas vezes, a violência dentro de casa, né, na rua, e há uma ampla probabilidade de reiteração de comportamento em determinadas circunstâncias. Levado isso em conta, é possível sim pensar numa medida cautelar que evite a reiteração de comportamento. Porque senão hoje você tem uma ameaça, amanhã você tem um homicídio. Não com base em achismo, claro, mas com base em dados concretos do caso concreto. Vou insistir nessa palavrinha. A ideia da concretude é bastante importante, né? Ninguém está defendendo aqui que você faça exercícios de imaginação alargados, mas a partir de elementos concretos, tendo dados precisos que possam indicar nesse sentido, é possível sim antever alguma coisa. Se tiverem interesse, eu escrevi um artigo, uma crônica até, em torno desse tema, está publicada na internet, acho que é fácil de localizar, chama-se Crônica de Estupros e Homicídios Anunciados. Eu fiz uma paráfrase aqui, né, da crônica de uma morte anunciada. Então, ali eu faço um apanhado de situações que a gente acaba vivenciando no dia a dia, particularmente nas comarcas distantes do interior, na atividade como promotor de justiça, e que é muito factível. O que está ali naquela crônica é uma somatória de situações vivenciadas, experimentadas e que muitos promotores experimentam no seu dia a dia. Leia e se coloque naquela condição para verificar se não é possível, sim, decretar medidas cautelares diante de situações nas quais se queira evitar a reiteração de um comportamento delitivo. Dito isso tudo, então, é possível ver externalizada essa preocupação com o legislador quando, no 282, refere expressamente que essa necessidade não é apenas para a aplicação da lei penal, para a investigação e para a instrução, mas também para evitar a prática de infrações, para evitar a reiteração do comportamento delitivo. Então está expresso no texto do Código de Processo. E claro, fazendo o ajuste e a adequação, né, a depender da gravidade do delito, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do indiciado. É evidente que você tendo, por exemplo, me lembro agora de um caso concreto em que um prefeito estava sendo acusado de desviar verba pública e estava mantido na função pública, né, de prefeito, e foi estabelecido pelo desembargador relator do caso, que estava sendo apurado perante o tribunal, diante da prerrogativa de foro, que ele não poderia frequentar determinados bares. Mas a situação ficou de certa perplexidade, porque não havia nenhuma ligação, né, de adequação da medida cautelar com o caso concreto. Quer dizer, nas circunstâncias do fato, sendo acusado de desvio de verba, qual era o problema de frequentar um bar? Não fazia sentido. Não era uma medida cautelar adequada às circunstâncias do fato, ou até mesmo às condições pessoais do imputado, do investigado, certo? Então você tem aqui os nortes de interpretação de proporcionalidade. Toda vez que você for pensar em medidas cautelares, é preciso levar em conta tanto a necessidade dessa medida cautelar, a regra é que ela não seja necessária, a regra é que o sujeito responda em liberdade, sem nenhuma medida cautelar, mas excepcionalmente, né, para essas finalidades específicas, de evitar uma fuga, por exemplo, na aplicação da lei penal, ou para auxiliar na investigação e na instrução criminal, com elementos concretos que permitam indicar nesse sentido, e até para evitar a reiteração de comportamento, e ver qual delas é a mais adequada, né? E aí, já partindo dessa ideia de ser a mais adequada, a gente tem também que levar em conta uma preferência que o legislador deu para as cautelares diversas da prisão. Isso já era previsto assim lá na reforma que foi feita em 2011, mas os tribunais criaram uma certa burla à exigência de que os juízes verificassem se, antes de decretar uma prisão preventiva, não seria adequado e suficiente, né, pensar numa medida cautelar diversa da prisão que é menos drástica. Isso já vinha indicado assim na redação do artigo 282, no seu parágrafo 6º, né, e também no artigo 310, no seu inciso 2º. E veja como eu fiz menção, né, no início da nossa exposição, a dificuldade de você acompanhar a estrutura da lei. Porque são temas que são
correlatos, né? O 282 com o 310. Então diz o parágrafo 6º do artigo 282. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Observado o artigo 319 desse Código. A redação vinha até aqui. Aqui fazia um ponto. Na redação da alteração do Código de 2011. Com a reforma recente do pacote anticrime, o legislador quis reforçar, né, relembrar, reorganizar aqui a necessidade de se ter presente que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser avaliadas uma a uma, e somente quando todas forem descartadas é que eu poderia pensar na prisão preventiva. E ele faz isso com um reforço de texto aqui da redação do parágrafo 6º. Então daqui para frente é a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Diz então o legislador: e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Qual é a ideia do legislador? Que você me diga uma a uma das 9 medidas cautelares diversas da prisão, porque é que elas não servem como suficientes e necessárias e adequadas ao caso concreto. E só quando você conseguir me convencer de que todas elas não servem é que você então pode pensar na prisão preventiva. Isto já era assim lá em 2011, foi esvaziado, como eu disse, pela jurisprudência, que acabou dizendo assim: mas se eu estou decretando a preventiva é porque implicitamente estou dizendo que não cabe nenhuma das medidas cautelares diversas. O que o legislador quer agora é que não fique de forma implícita. Tem que se analisar de forma individualizada e de forma fundamentada cada uma das medidas cautelares diversas. Isso vem reforçado também pela redação do artigo 310, quando de uma situação de flagrante delito, né, o juiz deve, na hipótese do flagrante, converter a prisão em flagrante em preventiva quando estiverem presentes os requisitos constantes do 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, somente quando inadequadas e insuficientes, quer dizer, eu teria que demonstrar uma a uma o porquê que eu entendo que é insuficiente aquela medida cautelar diversa da prisão. E depois de justificada uma a uma, pensar finalmente na prisão preventiva. Não sei se os tribunais vão seguir esse reforço de orientação, porque isso aqui não é que seja exatamente uma novidade, né? Era uma novidade em 2011. Foi mitigada pela jurisprudência, veio o legislador agora e reforça. Vamos ver como se comportará a jurisprudência a partir de agora. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é moroso, eu sei que muitas vezes é cansativo, mas é importante que o juiz esteja atento, né, dentro de um modelo de garantias, de explicitar ao investigado, ao indiciado, ao acusado, por que é que ele está sendo preso preventivamente quando eu tenho uma determinada medida cautelar que na cabeça talvez do investigado pudesse ser suficiente para enfim, aquilo que se pretende com as medidas cautelares propriamente ditas. Então é preciso deixar transparecer isso na fundamentação, né, sob pena de nulidade. E a coisa é tão potente nessa reforma do pacote anticrime, nessa questão da exigência de fundamentação, que o legislador foi inclusive além e incorporou no Código de Processo Penal todo um regramento que já estava presente no novo Código de Processo Civil, no que diz respeito a quando é que se considera uma decisão adequadamente fundamentada e quando é que ela é lida como não adequadamente fundamentada. É claro, eu reforço aqui essa importância da fundamentação, trazendo primeiro o texto constitucional, artigo 93, inciso 9 da Constituição: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Bom, bastaria isso, né? Bastaria a Constituição para que se observasse essa necessidade de fundamentação. A mesma Constituição, no seu artigo 5º, 61, reforça a ideia da necessidade de fundamentação, particularmente com um olhar voltado para a prisão. Ninguém será preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Portanto, a Constituição, em 2 momentos, indica a necessidade expressa de fundamentação. E aí, como eu disse, a redação nova do artigo 315, trazido pelo pacote anticrime, né, com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, estabelece no seu parágrafo 2º que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Quer dizer, não basta indicar um artigo de lei e dizer, bom, isso aí é a fundamentação. É preciso fazer uma ligação explicativa, né? Construir uma argumentação que ligue a referência ao caso concreto. Também não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Não dá para fazer uma invocação de um princípio em latim, um brocardo em latim, por exemplo, iura novit curia. Né? O que significa iura novit curia? O juiz conhece o direito. Imagine uma decisão que diga assim, bom, aqui é muito claro, porque iura novit curia. E eu digo, sim, mas e daí? O que essa expressão tem a ver com a fundamentação do caso concreto? Não há que se admitir como fundamentada uma decisão que simplesmente lance expressões vazias, né, sem uma relação direta com o caso concreto. Também não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso aqui é muito importante de estar atento aqui, particularmente nas questões que envolvem medidas cautelares pessoais. É muito comum que a gente se depare com decisões, de certa forma, padronizadas, standardizadas, que serviriam para qualquer caso. Não é possível, não é admissível, e agora de forma expressa, né? Já não era antes, mas agora de forma expressa, não é possível considerar como válida esse tipo de decisão. E aqui é bastante importante estar atento, né, a essa questão de você, como eu estava dizendo aqui, utilizar uma decisão padronizada, muitas vezes ela vem da própria doutrina. Estou me recordando, por exemplo, do Júlio Fabrini Mirabete, um autor de processo penal já falecido, mas que teve uma obra difundida de forma bastante intensa nos anos 80 e 90. Quem estudou nas faculdades nos anos 80 e depois até nos anos 90, seguramente deve ter estudado também pelo Mirabete. O Mirabete, quando vai tratar, por exemplo, da garantia da ordem pública, que é uma das circunstâncias que podem ensejar a prisão preventiva, ele diz que é possível encaixar no conceito de garantia da ordem pública a pretensão de dar credibilidade à justiça. Então vamos fazer um raciocínio aqui em cima da teoria do Mirabete. Veja o que poderia acontecer se um juiz invocasse esse tipo de fundamentação. De repente o juiz está lá no seu ambiente de trabalho, na sua residência, ele tem acesso a uma pesquisa que foi feita de credibilidade das instituições. São pesquisas que são feitas rotineiramente, a gente tem quase todos os anos, né? A Transparência Internacional, a Fundação Getúlio Vargas, fazendo pesquisas de opinião com a população no que diz respeito a graus de confiança e de credibilidade em relação às instituições. E imagine que a última pesquisa tenha saído com o Poder Judiciário com um certo descrédito com a população. Ele está lá embaixo, né? Na ordem hierárquica dos mais confiáveis, o Poder Judiciário está quase no fim da fila. E aí o juiz lê aquela pesquisa e fica incomodado com aquilo, e diz, pô, mas a população não confia no Poder Judiciário? E aí ele começa a querer esmiuçar os dados dessa pesquisa, ele vai atrás, ele começa a se informar, e imagine que ele obtenha lá dos pesquisadores, né, as indicações de que essa desconfiança que ficou identificada na pesquisa em relação ao Poder Judiciário se deve muito, em grande parte, pelo menos, àquela ideia que está presente até, de certa forma, no inconsciente coletivo, de que enquanto a polícia prende, o juiz solta. E aí, no contexto leigo de compreensão das questões jurídicas, né, isso incomoda a população e, por isso, o certo descrédito que o Poder Judiciário estaria causando com a população.
E ele começa então a perguntar para as pessoas do seu convívio, que não são juristas, e começa a perguntar para os seus amigos o que eles entendem a esse respeito, e todos confirmam essa mesma ideia de fato. O judiciário é muito frouxo, vocês são frouxos. A polícia até prende, mas vocês vão lá e soltam. Quer dizer, então o juiz fica incomodado com aquilo tudo e resolve fazer com que ele modifique esse olhar da população. Ele diz, bom, agora sabe o que? Eu vou decretar a prisão preventiva de todas as pessoas que estão sob a minha jurisdição, né, todos os casos sob a minha tutela, na minha vara, e vamos ver se a população não vai mudar o seu olhar em relação ao Poder Judiciário. E aí ele chega para trabalhar e faz uma manifestação no computador, diz assim, autos número, deixa um espaço em branco, e faz a fundamentação dizendo assim, bom, considerando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, cuja cópia segue em anexo, dando conta que a população não confia no Poder Judiciário, considerando que essa pesquisa revela que essa desconfiança exacerbada da população muito decorre do fato amplamente difundido numa espécie de inconsciente coletivo, de que, aspas, enquanto a polícia prende, o juiz solta, visando, portanto, resgatar a credibilidade do Poder Judiciário, que é uma das formas de se interpretar a garantia da ordem pública, conforme consagrada doutrina de Júlio Fabrini Mirabete, cita o trecho que o Mirabete diz a esse respeito no manual dele, e continua dizendo assim, resolvo decretar então a prisão preventiva deixa um espaço em branco, nos autos acima indicados, com base no artigo 302 do Código de Processo Penal. Põe a data, põe o nome, imprime aquilo e manda lá o estagiário tirar, sei lá, 1.300 fotocópias daquele despacho e ir preenchendo os espaços vazios, né, com o número dos autos e o nome do réu, porque aí ele vai decretar a prisão preventiva de todos os réus, de todos os casos que estão sob a sua jurisdição. Percebe que é uma decisão padronizada? Percebe que é uma fundamentação que serve para qualquer caso? Percebe como é perigosa essa fundamentação, como ela inverte, inclusive, a lógica da presunção de inocência? Por isso a preocupação do legislador, né, de estabelecer expressamente que não é considerada válida a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Também não é considerada fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso aqui é muito importante e a tentativa aqui é de reverter uma má recepção hermenêutica da ideia de livre convencimento motivado dos magistrados. Eu já falei a esse respeito numa outra aula de maneira um pouco mais aprofundada. Vou fazer um resumo aqui da ideia, né? Nós temos a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado caminhando quase que de mãos dadas como expressões que na sua origem, quando do pós-Revolução Francesa, eram tidas como sinônimas de formas de se desvincular de valorações dadas pela lei. Nós tivemos durante a Idade Média alguns períodos da história em que a lei estabelecia o valor de cada prova. Era um modelo que se denominava de prova tarifada. A lei dizia, a palavra de uma pessoa vale tanto, a palavra de duas pessoas vale mais do que uma sozinha, porém se esta aqui sozinha for um nobre, a palavra dela vale mais do que 100 outras pessoas que não têm a mesma qualidade de nobreza, até que se chegasse na rainha das provas, que era a confissão, e você tinha o escalonamento valorativo dado pela lei. O problema disso é que se a principal prova a ser obtida era a confissão, e obtida a confissão eu resolvia o caso penal, os juízes eram empurrados para correr na confissão, admitindo-se inclusive o uso da tortura, e foi um período bastante delicado da história da humanidade, onde durante pelo menos 5 séculos, né, do século XIII até a Revolução Francesa, a utilização de instrumentos de tortura foi bastante difundida. Querendo então reverter esse cenário, veio os legisladores europeus, né, do pós-Revolução Francesa, trazendo uma novidade, que era a ideia da livre apreciação da prova, ou livre convencimento do juiz, ou até íntima convicção, dependendo do país, se adotava uma ou outra expressão. Na França, se adotava intime conviction, íntima convicção. Na Itália, libero convincimento del giudice, né, livre convencimento do juiz. Em Portugal, livre apreciação da prova, e o mesmo se dava na Alemanha. Só que todas essas expressões tidas como sinônimas
fazendo um contraponto à ideia de prova tarifada. Bom, de lá para cá, o que acabou acontecendo no Brasil? Se introduziu a necessidade de que houvesse uma fundamentação, o juiz é livre para valorar, é livre para dizer qual prova é melhor do que outra, mas desde que ele fundamente. E no Brasil nós tivemos uma má recepção hermenêutica construída sob a ótica de que o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses das partes, que o juiz não é obrigado a dizer por que determinada prova não serve quando ele está convencido em sentido contrário. Façam uma pesquisa nos tribunais, principalmente em embargos de declaração. Vocês vão perceber como é bastante frequente a invocação de que o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses das partes quando está convencido em determinado sentido. É uma fórmula e é uma válvula de escape que não exige que ele enfrente a matéria. Quer dizer, veja, isso é muito perigoso, porque não adianta eu te garantir ampla defesa e contraditório, se no final das contas o juiz vai dar uma banana para a tua tese. E vai dizer que ele não é obrigado a enfrentar a tua tese se ele está convencido no sentido contrário. É evidente que ele é obrigado a enfrentar a tua tese, e agora isso vem expresso no texto do Código, né? Então não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Seria importante que isso aqui vingasse. Eu tenho certo receio de que não vai vingar, considerando uma certa tradição hermenêutica de mudar a lei, mas não mudar a cabeça do intérprete, né? De qualquer forma, é importante que conste do texto legal. Vem também aqui uma referência de que não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedentes ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, também bastante importante, né? Não basta só invocar aqui a súmula tal e pronto. É preciso dizer por que a súmula tal não serve no caso concreto. Principalmente quando você tem argumentações que às vezes levariam a permitir-se fazer um distinguishing, né? Que uma distinção do porquê que essa súmula não seria aplicável naquele caso específico e não é feita a fundamentação adequada para afastar a argumentação ou para adotar a própria súmula. E num sentido concomitante, aqui o inciso 6º diz que também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, do distinguish, no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Né? Também é preciso estabelecer uma observância dos precedentes. Isso aqui é muito importante e a gente não tem isso assegurado no Brasil, infelizmente. Nós demos até um exemplo em aulas passadas aí, né, do Supremo Tribunal Federal, pelo seu Tribunal Pleno, decidir de um jeito e de repente vem, 3 anos depois, um dos ministros e monocraticamente desconsidera a própria decisão do Supremo. Isso é muito frequente e isso é um problema. Então, a tentativa aqui de se estabelecer uma observância dos precedentes, né, de trabalhar sob a ótica, como dizia o Ronald Dworkin, por exemplo, né, filósofo norte-americano, falecido não faz muito tempo, mas que trabalhava justamente com essa ideia de que, no âmbito do direito anglo-saxão, do common law, onde os precedentes são muito importantes, né, de que é preciso manter coerência e integridade interpretativa. Quer dizer, levando em conta tudo que se fez antes e tudo que se fará daqui para frente, eu devo tomar a minha decisão levando em conta que ela é parte de um todo. Então, é a importância desse discurso trazido para o direito brasileiro. Cada vez mais estamos aproximando os mundos da civil law e da common law, né? E cada vez mais a gente está trazendo alguns aspectos de common law, como esse de se observar os precedentes para estabelecer mecânicas de melhor segurança jurídica, para que a gente possa viver numa sociedade sem sobressaltos a cada juiz, né? Muda um ministro da Suprema Corte, ficamos todos assim assustados, meu Deus, o que será agora? Pode ser que mude toda a jurisprudência porque mudou uma pessoa. Quando, na verdade, este sujeito, não interessa quem seja, que estivesse sendo colocado como um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria, né, se fôssemos um povo que observasse, né, a importância dos precedentes, deveria ser alguém que lá se encaixasse observando os precedentes. Então,
Essas são as questões que a gente coloca na aula de hoje. Tem muita coisa para trabalhar ainda no plano geral aqui nas questões que envolvem medidas cautelares, mas por hoje ficamos por aqui, deixando um gancho já para a próxima aula, seguirmos tratando dessas questões, como eu disse, mais abrangentes e relacionadas a todas as medidas cautelares processuais penais. Então, até a próxima, um abraço.